Curas bíblicas, verdade para hoje ou fantasias religiosas? Esse é o tema do Mesa dos Notáveis que está começando nesse momento aqui na Vinha FM 91.9. Mesa dos Notáveis que tem produção de Luiz César, mesa de áudio de Marcos Aba. Na Vinha 91.9. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Luiz Alberto. Nos dias de hoje, a humanidade desfruta dos maiores avanços na área científica. Em todos os ramos, e isso não é diferente também na medicina. Nunca o conhecimento científico na área da medicina conheceu tantas patologias, nunca os diagnósticos foram tão precisos e tão rápidos. Porém, deparam-se com outro problema. Ainda ficam estagnados em diversas enfermidades tidas como incuráveis. Diante disto, o que resta de esperança para os enfermos, senão a ação de Deus, o milagre, o sobrenatural? Na Bíblia, há vários relatos de curas e ações sobrenaturais. Nessas circunstâncias, curas de enfermidades e restaurações físicas, e uma dúvida intriga as pessoas que são vitimadas de patologias ditas como incuráveis. Deus ainda age no dia de hoje? Ele ainda faz hoje o que fez nos tempos bíblicos, nos tempos da antiguidade? Se curas ainda acontecem hoje, como fazer para recebê-la? Em qualquer tipo de ciência, a prova material é a evidência incontestável do fato. Como diz o ditado, contra fatos não há argumento. Portanto, se as curas acontecem além do fim da enfermidade, necessário se faz o uso de documentos médicos ou imagens, e ainda testemunhos que comprovem algo sobrenatural que se operou na vida desta pessoa, ou destas pessoas, no caso de outras curas, para discutir, mostrar e testemunhar que há um Deus vivo que opera curas hoje em dia. O programa Mesa dos Notáveis reúne seus convidados que vão falar sobre a medicina me desenganou, mas Deus me curou. Vinha AFM, a rádio que a videira faz para você. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Vinha FM, aqui no programa Mesa dos Notáveis, a Keila Costa Silva Ribeiro, que é corretora de seguros. Boa tarde, Keila, obrigado pela presença. Boa tarde. Também conosco o Pedro Henrique de Souza Nascimento, que é seminarista e trabalha com produção visual. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Luiz. Também com a gente a Camila Ribeiro de Azevedo, que é secretária administrativa, ou melhor, Camila Barbosa Ribeiro, que é secretária administrativa. Boa tarde, Camila. Boa tarde. O Azevedo é o Mário Lopes de Azevedo, que é estudante. Obrigado pela presença. Boa tarde, Boa Mário. tarde, muito boa tarde. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade. Bom, pela ordem da pauta, então, eu vou seguir começando com a Keila. Ô, Keila, o que foi que aconteceu com você? Que tipo de problema que você teve? O que foi que você passou? E o que aconteceu com a sua cabeça? Olha, o meu problema, eu tive um cisto no ovário esquerdo. Eu descobri porque eu quis engravidar, depois de 11 anos já tomando remédio, eu quis engravidar, ter um segundo filho. E daí um tempo eu parei de tomar remédio e descobri esse cisto no ovário esquerdo, onde impossibilitava até a gravidez. E fiz exames onde comprovaram um cisto que chama-se dermoide. Esse cisto, como diz a minha médica, é um cisto que tem cabelo e ele é calcificado. Ou seja, esse cisto ele não poderia ser tratado com remédio. Ele seria um caso cirúrgico onde eu poderia até perder meu ovário esquerdo. E com a graça de Deus, com muitas orações, eu fui em encontros, nós oramos lá. A minha pastora, nas reuniões, a gente fazia oração. A minha discipuladora disse um dia que não me viria em uma mesa de cirurgia. E graças a Deus, depois de 1 ano de tratamento, tratamento não, porque eu não tomei nenhum remédio. Acompanhamento médico. Acompanhamento, porque o meu plano de saúde dificultou em achar aparelhos
onde pudesse talvez salvar o meu ovário, que era o que a médica mais se preocupava, porque com o ovário só é muito mais difícil de engravidar, né? E o meu intuito era ter um segundo filho. E aí a gente foi, ela tentando procurar salas, hospitais, onde tivesse esse aparelho, mas o meu plano de saúde não cobria. Até que então eu senti uma dor nos rins, procurei meu urologista. Isso foi depois de 1 ano, mais ou menos. Eu tenho aqui as ultrassons, tenho todos os exames, todos constam datas. Quando eu fiz um exame para ver o que estava acontecendo com essa dor, me apareceu lá assim, cisto simples. E isso eu já tinha, como eu acabei de dizer, eu já tinha ido em encontros, já tinha feito orações e pedido ao Senhor que Ele me tirasse isso, porque a minha intenção era que tivesse um filho. E aí veio um cisto simples e eu liguei para minha médica, ela, vem aqui, que nós fomos, ela falou, Keila, cisto simples é como tá aqui, é simples, ele some, né? E eu voltei na minha médica, fiz uma nova ultrassom, como comprova que o cisto sumiu. E ela mesmo disse, eu liguei para ela perguntando, falei, doutora, eu posso falar? Ela falou, claro que pode. Pode falar sim, porque o que aconteceu na sua vida foi um milagre. Eu não usei nenhum método de remédio. Você poderia ter perdido seu ovário esquerdo, dificultado ainda mais a sua gravidez, que hoje eu estou grávida de 5 meses. Você já tinha tido um filho, é isso? Sim, meu filho hoje tem 11 anos. Tá, quando você descobriu esse problema do cisto, o seu primeiro filho estava com quantos 9 anos. 9 anos de idade. Isso. E você tinha desejo de engravidar novamente. Exatamente. E como foi que você descobriu esse cisto? Um exame de rotina ou sentiu alguma dor, alguma coisa? Não, um exame de rotina, até porque a gente tem que saber se tá tudo bem, parei de tomar remédio, né, pra vir justamente o neném. E estava demorando a engravidar? Demorei a engravidar, acho que, olha, já tinha uns 5 meses mais ou menos, que eu tinha parado de tomar remédio e nada, e fiz o exame. Ela falou, não, vamos ver como é que tá o ovário. Foi aí que apareceu esse cisto que se chama dermoide. Ok, e você fez os exames, passou por esse período de 1 ano de acompanhamento médico, como você disse, não tomou remédio para combater o cisto? Não, nenhum. O caso era cirúrgico? Eu estava já com os pedidos de exames pré-operatórios em mão. Eu só não fiz os exames porque, como eu te falei, o meu plano de saúde dificultou a aparelhagem para que fizesse essa cirurgia para tentar salvar o ovário esquerdo. E nós não conseguimos. Hoje, a contar a partir de hoje, tem quanto tempo que você descobriu que tinha esse cisto? A partir de hoje, tem 2 anos... Olha, fevereiro, exatamente, 2 anos. 2 anos. Isso. Fevereiro fez 2 anos. Exatamente, 2 anos. Fevereiro fez 2 anos, ok. Então você já tem mais ou menos, pelo menos uns 6 a 8 meses que os exames constataram que o cisto sumiu. A partir de julho de 2009, eu descobri que o cisto não estava mais. Foi em outubro de 2009 eu engravidei. Então hoje você está grávida? Hoje eu estou grávida de 5 meses. Para o segundo filho? Para o segundo filho. Menino ou menina? Menina. É menina. E o primeiro menino? É um menino. Vai ganhar uma irmãzinha, que então. É mais uma bênção de Deus. Ok, esse é o testemunho da Keila Costa, que tinha um problema no cisto. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ela. Ok. E você, Pedro, qual foi o seu problema? Luiz, meu problema foi que, se não me engano, em 2007... eu descobri que eu tinha uma doença renal chamada lúpus, uma doença autoimune, que, segundo a medicina, não sabe a causa aparente e também não tem cura aparente. E meu problema foi um pouco ao contrário do da Keila. Em vez de meu plano dificultar, foi muito ao contrário, facilitou muito. E durante todo o meu problema, médicos e todos a equipe que eu passei, tentavam me acomodar em algo simples. Não tem cura, mas tem tratamento. Não tem cura, mas tem um tratamento, digamos, entre aspas, segundo eles, normal. Mas na verdade não é nem um pouco normal. Na verdade é algo muito absurdo, porque, para quem não sabe, está ouvindo aí, o lúpus é uma doença que seu sistema imunológico começa a querer destruir seu corpo. E através tomando de imunossupressores, você fica controlando isso. Então tem um controle diário de imunossupressor e, se não me engano, mensalmente ou bimestralmente, eu não lembro,
você tem que fazer uma pulsoterapia, que você fica no local lá do hospital, durante 4 horas, tomando um remédio na veia, injetado, um remédio totalmente... Ele é, digamos, desumano, esse tratamento, porque o problema do lúpus é o tratamento, porque são remédios fortíssimos, que acabam com o seu sistema nervoso, acabam com o seu estômago, acabam com a sua pele, acabam com a visão, acabam com grande parte do seu corpo, na verdade. Você perde força, seus ossos enfraquecem, os remédios são muito fortes. E foi em 2007, meu pai morreu, se não me engano, em agosto. Em novembro, um mês depois, setembro, um mês depois de meu pai ter falecido, eu comecei a notar que meu pé estava muito inchado, muito maior que um pé normal. E eu vi que aquilo não poderia ser normal, tinha algo errado. Quantos anos você tinha, Pedro? Eu tinha 16. 16 anos de idade. Isso, acho que é isso. Hoje você está com 18? 18 anos. 18 anos, né? Isso. E eu procurei um médico, procurei um nefrologista e fiz uns exames que, constatado lúpus, ela me encaminhou para um reumatologista. Mas para constatar o lúpus eu fiquei 1 mês internado no hospital, porque eu tenho até aqui os exames de uma biópsia, essas coisas, porque devido aos exames serem, devido aos medicamentos serem muito fortes, só poderia dar essa medicação se tivesse certeza do lúpus, porque são medicamentos realmente muito fortes. 1 mês depois constatou esse lúpus. E eu iniciei o tratamento e fui indo, fazendo exames mensalmente, tomando essa medicação mensalmente, tomando uma vida totalmente controlada. Eu não podia mais fazer esportes, não podia jogar bola, nada que eu gostava. Isso pra mim foi algo muito difícil. Eu já liderava a célula nessa época, não tinha como eu acompanhar minhas células tão bem, eu perdia muito tempo. Faltava muita aula porque tinha dia que passava mal. Na verdade, não vivia, né? Os médicos dizem que você vive normalmente, mas é algo impossível. Ninguém vive normalmente tomando medicação, não podendo pegar no sol, porque o lúpus gera fotossensibilidade, você não pode pegar no sol. Então, assim, foi algo difícil. Então, teve um dia que, acho que se não me engano, foi no final de 2008. Eu falei assim, cansei. Eu estava lendo até o livro de Romanos. Se não me engano, capítulo 8, fala sobre esperar na graça. Foi que eu decidi, eu não vou tomar mais nada e eu vou viver pelo Senhor. É o Senhor que eu venho fazer na minha vida. E eu comecei a orar junto com o meu discipulador, o Antônio, e a gente começou a não aceitar, a gente simplesmente não aceitou nenhum tipo de enfermidade, porque não tem legalidade. E algo que veio em mim, na minha mente, naquele meu espírito, nesses meses, que aceitar uma enfermidade é a questão de arrogância, porque a Bíblia fala que verdadeiramente Deus já levou sobre si todas as nossas dores. Então, se você vive em uma enfermidade, no meu espírito aquilo soa como uma arrogância, como não aceitar a cura que veio da cruz. Então nós começamos a tomar posse daquilo, e orando e declarando, Luiz, hoje eu não tomo mais um medicamento. E o médico que falava que eu não podia mais praticar esporte, essas coisas, ontem mesmo eu vim na partida de futebol, tô até com a canela roxa, mas tô feliz, jogando bola, fazendo tudo que eu gosto de fazer. Ok, essa experiência que o Pedro Henrique está contando é algo pessoal. Nós, aqui da Vinha FM, pessoalmente não recomendamos, você que está nos ouvindo nesse momento, parar de tomar a sua medicação, se você faz algum tipo de tratamento, está tendo algum tipo de acompanhamento médico. Nós, como emissora de rádio, não recomendamos você parar o seu tratamento de livre e espontânea vontade, sem o acompanhamento, sem o consentimento do seu médico. É uma experiência pessoal que o Pedro Henrique está contando, portanto, nós não recomendamos, é experiência pessoal dele. Mas o que o seu médico disse quando você informou para ele, como foi que você disse, como você informou que ele não estava tomando mais remédio? Na verdade é uma médica, ela meio que não aceitou, ela ficou meio doida, né? O que ela te disse? Ela falou que não pode, é suicídio, é loucura. Aí eu falei pra ela, então nós vamos ver, daqui a 1 mês eu vou fazer um exame. Fui até em Belo Horizonte, não fui aqui, fui pra lá fazer, eu sou de lá. Fiz, constatou nada, limpo, nada. 1 mês depois. Na hora que eu voltei lá, mostrei o exame, ela queria que eu fizesse outro. Eu fiz outro. E constatou, eu não tenho nada. Eu sou limpo. Mas, igual você me falou, Luiz, eu tinha uma palavra de Deus para fazer isso. Não faça isso se não tiver certeza. Ok. Você falou do seu pai, que seu pai tinha falecido. 1 mês depois você descobriu que estava com esse problema nos rins. Seu pai também teve problema nos rins ou não? Não, meu pai faleceu de câncer. Isso. Mas essa doença a medicina não tem uma causa aparente dela. Ainda não sabem o que causa ela.
Ela tentou explicar lá, mas não tem ligação, porque não tem causa, não pode explicar uma causa dessa doença. Ok, obrigado pela opinião, você abriu o coração com a gente, ô Pedro. Agora deixa eu ouvir também aqui, agora a Camila, né? Camila, qual foi o seu problema? Eu tive câncer há 5 anos atrás. Passei por um momento muito triste na minha vida com essa doença. Retirei um tumor juntamente com o ovário no dia 10 de agosto de 2004. Me lembro como se fosse hoje. Quando entrei no centro cirúrgico, fiquei tão assustada quando vi a quantidade de médico que tinha, porque como eu dei um tumor muito raro, chama teratoma maduro, eles não sabiam qual órgão tinha afetado o meu corpo, porque como na ultrassonografia ele estava como um balão, ele tampou os meus órgãos. E naquele momento ali que eu entrei, o meu médico segurou na minha mão, bem forte, e falou para mim: a partir desse momento, Camila, você não está nas nossas mãos, dos médicos, e sim nas mãos de Deus. Tamanha a gravidade do problema. Porque Deus, Ele vai usar nós como instrumento para te curar. Esse tumor, Camila, era na região do abdômen? Era no ovário. No ovário. Eu tirei um ovário junto com um tumor de 47 centímetros. Você já era mãe? Não. Mas a médica me alertou, ela não escondeu nada de mim. Falou que eu poderia não ter um ciclo menstrual mais. E, por incrível que pareça, na segunda cirurgia que eu fiz, depois de 2 meses, vem normal. Deixa eu entender, calma aí, deixa eu entender. Vamos para a primeira para depois ir para a segunda, calma aí. Dessa vez que o médico pegou na sua mão, era a primeira cirurgia? Era a primeira cirurgia. Quanto tempo durou essa cirurgia? 6 horas. 6 horas. Essa equipe médica retirou o quê? O que foi feito nessa cirurgia? Ele retirou um tumor de 47 centímetros. Nesse tumor tinha cabelo, tinha osso, tinha dente. Que isso? Muito grande, era o tamanho de um bebê. Eu fiquei igual uma mulher grávida. Todo mundo que me via achava que eu estava grávida. Mas você já era casada? Não, não. Não era casada? Não. Não tinha... Sou solteira. Desculpe aqui, há possibilidade de ser um feto esse tumor ou não? Não, eles não sabem a causa desse câncer, desse tumor. Você desculpe aqui a pergunta, mas a título de informação. Nessa época você tinha contato sexual regular? Não, não. Não tinha. Então não tinha condição de ser um bebê? Não tinha condição. Tanto é que quando descobri, o dia que eu fui no ginecologista, ele achou que eu estava grávida. E eu não estava grávida. Ele chamou um cirurgião na hora e sem falar nada para o cirurgião também achou que eu estava grávida. Pediu para minha mãe sair da sala, achando que eu estava escondendo que eu estava grávida. Eu falei que eu não estava grávida, que eu não precisava mentir para minha mãe. Aí no mesmo dia ele já ficou bem assustado, porque por causa do tamanho da minha barriga, foi coisa de 1 semana. Minha barriga cresceu igual de uma mulher grávida. E aí ele mesmo, o médico, já preocupou, já mandou eu fazer uma ultrassonografia no mesmo dia, só que aí como já estava bem de tardezinha, não tinha como mais. No outro dia ele mesmo já marcou a ultrassonografia com outro médico, bem no primeiro horário me encaixou. Quando eu cheguei lá para fazer no outro dia a ultrassonografia, eu perguntei ao médico, o que a gente vê na ultrassonografia quando tem alguma coisa? Ele falou que o lugar ficava preto. Quando eu cheguei em casa, eu peguei e falei para minha mãe, então eu tô com uma coisa muito grande, porque tinha uma bola preta. E quando foi à tarde, ele nem deixou eu buscar o resultado do exame. Ele mesmo foi lá, pegou e já ligou lá em casa e falou que não tinha uma notícia muito boa, que era para mim acompanhada dos meus pais para falar o resultado. Quando eu cheguei lá, ele falou que eu estava com um tumor muito grande, que eles não sabiam e eu não podia esperar mais que 2 semanas para retirar aquele tumor, porque como ele estava lastrando muito grande, estava tipo um balão, eu não poderia. Inchou a sua barriga, inchou de uma semana para outra? De uma semana para outra. Você sentia alguma contração, dor, alguma coisa, algum sinal de que você estava com... Antes eu comecei a sentir umas pontadas.
Eu fui passar um domingo numa chácara de um amigo, chegou lá pra mim, não teve graça. Todo mundo ficava me perguntando o que eu tinha. Eu não contei pra ninguém. E lá eu nunca senti aquilo na minha vida. Senti umas pontadas bem grandes mesmo. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, eu falei pra minha mãe que eu não estava suportando de dor. Aí foi no dia que ela já marcou, no mesmo dia eu já fui no ginecologista e ele já... Qual era a sua idade, Camila? 21 anos. 21 anos. Para que o ouvinte tenha ideia, a mãe que ouve a Vinha FM nesse momento, a mãe que está ouvindo o Mesa dos Notáveis, já deve ter dimensionado aí na sua mente. 47 centímetros é o tamanho de um bebê quando nasce, em média. Meu filho nasceu com 46 centímetros, Luiz. A minha primeira filha nasceu grandinha, nasceu com 51 centímetros. Puxou o pai. Inclusive, depois que terminou a cirurgia, que eu estava já no quarto, depois que já tinha passado o efeito um pouco da anestesia, quando o médico chegou lá, eu pedi para ver o tumor. Ele não queria deixar e eu insisti muito. Eu falei, eu quero ver. Ele falou assim, não, então tá. A gente tirou foto, eu vou te mostrar agora. Quando eu vi, eu não acreditei. Era uma bola, tipo uma abóbora, que tem uma cabeça maior e uma menor. Sei. Era tipo uma abóbora. É muito feio, é muito horrível. Você disse que tinha cabelo e tinha dente também? Dente, cabelo, osso. Eles não sabem até hoje qual foi a causa, porque a metade dele foi para São Paulo para fazer estudos e a metade para cá. E já saiu o resultado ou não? Já, tem 5 anos já, né? Eu fui, graças a Deus, eu fui curada. Mas o que os médicos disseram sobre a biópsia desse tumor? Foi maligno. Tumor maligno. Totalmente maligno. Mas é uma disfunção muito rápida, né? Assim, a Keila pediu uma parte, fica à vontade, Keila. Assim. Quando ela disse que tinha cabelo, esse cisto dermoide, Luiz, a minha médica disse que é como se você toma banho, aí o ralo ficasse cheio de cabelo, e esse dente é uma calcificação que também no exame mostra que ele também era calcificado. Eu imagino que seria uma coisa parecida, misericórdia. Só que o seu em proporção bem menor, né? Bem menor, e graças a Deus não chegou a essa extensão, porque Deus me tirou ele, né? Eu não precisei tirar o ovário. Sim, Camila. Mas isso não foi nem o começo do que eu ia passar depois. Porque depois de 2 semanas eu comecei a fazer quimioterapia. Fiz químio um bom tempo, não é fácil. É um momento muito delicado, muito triste. A minha médica mesmo falou, no dia que eu descobri, ela falou pra mim, olha Camila, não vai ser um momento fácil pra você, você vai passar por muitas lutas, mas Deus, nada pra Deus é impossível e você tem que acreditar nele. E você nessa primeira cirurgia tirou o tumor, tirou o ovário também? Um ovário também. Um ovário também. Também. Aí eu tive que fazer a químio porque ficaram tipo umas pipoquinhas escondidas. Não tinha como tirar, só fazendo a químio. E eu fiz químio quase 6 meses. Fiquei muito ruim. Muito debilitada. Muito debilitada. Quando foi... depois de 2 semanas que eu retirei o tumor, já comecei a fazer a químio. Quando foi no dia 29 de fevereiro de 2004, eu vivi o dia mais triste da minha vida. Que foi o dia que meu cabelo caiu. Fiquei desesperada. Desesperada. Minha mãe entrou em estado de choque. Quando eu entrei no banheiro, quando eu passei, eu ia numa... Desculpa. Era aniversário de uma amiga. E como eu tava fazendo a químio, eu tava tão debilitada que eu cheguei no médico e falei pra ele que eu tava muito ruim, que eu não tava aguentando mais. E ele me deu um descanso de 1 semana da químio. Ele pegou... Eu peguei e fui para o interior, pra fazenda da minha tia, que é no município de Nova Veneza, e lá eu fiquei 1 semana, pra ver se eu esquecia um pouco, né, a rotina que eu tava vivendo. Aí quando foi nesse dia 29 de setembro, quando eu cheguei em casa, era por volta de 7 horas da noite, que era aniversário de uma das melhores amigas, né? Eu peguei, quando eu entrei no banheiro, quando eu fui lavar o cabelo, quando eu passei a mão no cabelo, veio aquele bolo de cabelo. E era nos seus orgulhos, aos 21 anos de idade, o cabelo que você conservava?
com a mulher. Aí minha mãe entrou em estado de choque novamente. Ela ficou desesperada de ver o meu desespero dentro do banheiro, porque foi aquele dia que eu vi que eu estava doente. Porque eu tentei levar, como a minha médica falou, porque eu virei para ela e falei, eu só quero viver. E Deus vai me dar essa cura. E aí quando foi nesse dia eu vivi o pior dia da minha vida. Porque quando a ficha caiu naquele momento quando você olhou para o espelho. Foi, porque aí tem até a novela que Laços de Família, que teve a Camila, foi idêntico com ela. Aquele momento a Camila ali daqui foi semelhante à Camila foi de lá. aquela semelhança, porque foi do mesmo jeito. Aí veio uma prima minha, que é cabeleireira, para acabar de rapar o meu cabelo. E isso, quando eu cheguei no quarto, quando eu vi que eu não estava com cabelo, eu chorei muito. Eu chorei a noite toda e perguntava para Deus no espelho por que ele estava fazendo isso comigo. O que ele estava querendo me mostrar com isso. Mas aí depois disso, passou alguns dias, aí eu já fiquei bem melhor, aí ganhei muitos lenços, ganhei até uma peruca, mas não quis, porque eu achei assim, que se Deus estava me mostrando isso, para que eu ia esconder das pessoas? E eu nunca escondi das pessoas. E você saía sempre na rua? Sempre. Sem peruca. O dia que eu não fazia química, eu estava bem, eu ia até em festa. Eu sempre estava de bem com a vida, sempre com um sorriso no rosto, sempre. Até a minha médica, eu chegava lá, que como eu chegava com lenço, ela falou, nossa, a modelo chegou. Porque não deixava de me arrumar, entendeu? Eu passava batom, usava brinco do mesmo jeito. E só que só no dia que eu fazia química eu ficava muito ruim. Eu não queria ver ninguém. Porque é muito triste. É muito evasivo, muito forte, muito. Né? E outra, aí quando eu fiz a químio, quando foi no dia 6 de dezembro de 2004, eu pensei que esse dia também eu estaria morrendo. Mas Deus mais uma vez me ressuscitou novamente. Eu tinha acabado de chegar da quimioterapia. Eu estava deitada no sofá. De repente comecei a enrolar as mãos, os pés, eu só dei conta de chamar a minha mãe. No momento que eu chamei, ela entrou em desespero novamente, porque eu pensei que eu estaria morrendo, que a gente não conhece, e eu pensei que eu estava dando derrame, e eu não estava dando derrame. Como eu estava muito fraca com a quimioterapia, até a água que eu tomava eu vomitava, eu dei anemia profunda. E meu médico não estava em Goiânia, aí ligou pro meu médico, ele imediatamente já mandou eu pro hospital. Cheguei lá, já tinha um médico me esperando na porta. Quando eu cheguei, ele já colocou um remédio dentro da minha língua até o meu médico chegar. Quando o meu médico chegou novamente, foi coisa de 1 hora, ele apertou minha mão novamente e falou, Deus não vai te levar. Eu já te falei, isso aqui é só um momento. Deus está com você. O médico... E ele sempre, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque Ele colocaram médicos muito bons no meu caminho. Você disse que foram feitas 2 cirurgias, Camila. Como é que foi a segunda? A segunda foi no mês de janeiro de 2005, para ver o resultado que estava sendo a químio. Quando foi no dia 10 de janeiro de 2005, veio a grande vitória. Quando eu operei novamente, que a médica chegou lá fora, viu aquele tanto de gente, ela não acreditou. A quantidade de pessoas que tinham no hospital aguardando por aquele resultado meu. Na primeira você fez a espécie de uma cesariana sem nunca ter engravidado. Verdade. E na segunda, como é que foi? Aí na segunda me abriu novamente, do mesmo modelo que abriu a outra. Quando a médica chegou lá, ela falou, ela não tem mais nada, ela está curada. Ela não tem nenhuma sequela mais. Aí foi só alegria. Só alegria. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus, aos médicos que cuidaram de mim com muito carinho, a minha família e os meus amigos que estiveram perto de mim nesse momento que foi muito triste na minha vida. Você disse uma outra coisa importante, que apesar de ter feito essa cirurgia e a retirada de um útero, você continua menstruando? Como é que foi esse processo? Normal. De um ovário? Desculpe, de um ovário? De um ovário. E como é que foi esse processo? Você voltou a menstruar regularmente quando? Depois de 2 meses.
Da segunda cirurgia. Tanto é que a médica chegou em mim no dia e falou assim: Camila, você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Se você está aqui hoje, você pode agradecer sempre, porque você é um milagre de Deus. O que Deus fez na sua vida é um milagre. Pelo fato de você estar sem ovário? Pelo fato de eu estar sem um ovário, porque agora eu faço exame sempre, regularmente, para ver, tá tudo normal. O que a sua médica, qual foi a reação dela quando você disse pela primeira vez, olha, desceu? Nossa, ela falou assim, agora você tem 90% de chance de ser mãe. Porque desde o primeiro momento que ela conversou comigo, que ela não mentiu nada pra mim. Tudo que ela falou que ia acontecer, ela falou que meu cabelo ia cair, que meus dentes iam ficar sensíveis, que a minha unha ia ficar fraca, que tudo que eu tivesse de pelo no corpo ia cair. Ela não mentiu nada, tudo que ela falou aconteceu. E nesse dia também ela falou pra mim, olha Camila, mas você não importa com isso não, porque se você não puder ter filho, tem muita criança querendo ser adotada, muito bebê. Você só olhe pra cima e pede pra Deus, você vai passar. Esse momento vai ser muito difícil, porque essa doença não é fácil. E não se entregue pra ela, porque se você entregar pra ela, ela te dá uma depressão e você vai embora. Ela sempre falou isso pra mim. E depois disso... E hoje, tanto você quanto ela, há esperança de engravidar? 90% de chances. Porque meu outro ovário tá limpinho e o útero não tem nada. 100% hoje? 100%. Graças a Deus fui curada, graças a Deus. Deus fez um milagre na minha vida. Você fez campanha para isso? Como é que foi? Outra coisa que eu tenho que agradecer mesmo. Eu recebi todo tipo de oração que você imaginar. Espírita, católica, evangélica, tudo que você imaginar. Tudo eu recebi de braços abertos na minha casa. No dia que eu fui fazer a cirurgia primeira, tinha campanha de oração na porta do hospital, 24 horas de orações. Tanto é que a minha médica chegou e falou, quando ela chegou para dar a notícia que eu tinha feito, que tinha ocorrido tudo bem, ela falou, eu tô surpreendida, nunca vi uma coisa dessa. Mas você, pessoalmente, você acreditava? Acreditava. Eu falei para ela, eu só quero viver. Eu vou passar por isso, mas eu vou passar com cabeça erguida, porque eu vou vencer. No seu íntimo, o que você dizia para Deus? Não, eu perguntava, geralmente quando eu chegava na clínica para poder fazer a quimio, porque eu não demonstrava para as pessoas. Na clínica sim, porque lá eu ficava, como ia tomar a quimio, eu ficava 6 horas por dia tomando a medicação. Lá eu ficava perguntando, lá eu me emocionava, as enfermeiras chegavam em mim, pode chorar, você pode chorar, porque para você tirar o que você tá por dentro. E lá eu ficava me perguntando, por que Deus passando por isso aqui? Mas lá, perto de outras pessoas, eu estava ótima. Tem muita gente pior. Você conseguia nesse período da quimioterapia, entre a primeira cirurgia e a segunda foram mais ou menos 6 meses de espaço. Você conseguia ir para a igreja pelo menos? E tem outra coisa. Conheci um pastor também que foi uma bênção na minha vida, que é o pastor Ezinho. Agradeço demais, que até hoje ele intercede por mim. Eu como se diz, eu ainda não sou evangélica, mas ainda, como se diz, estou no caminho. Eu conheci esse pastor, estava eu e 4 amigas numa feira, perto da minha casa. Ele tinha passado e tinha sentido que ele tinha que orar para mim. Sem te conhecer? Sem me conhecer, sem conhecer minhas amigas. Você já estava careca, não? Eu estava de lenço. De lenço. Quando eu cheguei na porta da casa da minha amiga, um sobrado, e a mãe dela, mas o pai dela, estava na casa de um pessoal que ele estava lá nessa casa, fazendo uma oração. E aí o pai da minha amiga pediu para ele orar na casa dele, que é onde eu estava. Aí quando o pai dela chegou para subir, ela falou assim, vamos ali orar, que o pastor vai fazer uma oração e queria que ele orasse para vocês, que é eu e minhas 4 amigas. Subimos. Quando ele orou, ele começou a orar e pôr a cabeça, a mão em cada cabeça. Quando ele chegou em mim, não teve quem não emocionou. Porque eu não sei o que eu senti na hora, nunca senti aquilo, mas eu acho que era o Espírito Santo que estava me curando mesmo naquele momento. Porque quando ele orou para mim, ele falou assim para mim que eu estava ali recebendo uma cura muito grande de Deus. E ele nem me conhecia. Ele falou assim, você passou por uma luta muito grande.
E nesse momento você está sendo curada. A mãe da minha amiga chorou muito. Porque eles conheciam a sua história. Eles conheciam, mas ele não. E todo mundo conhecia, sabia o que eu tinha passado esses 6 meses. Todo mundo sabia. Isso foi entre a primeira e a segunda cirurgia? Aí eu já tinha terminado, eu tinha feito a segunda já. Foi recente da segunda cirurgia. Foi recente. Aí ele orou, aí depois que eu conheci ele foi uma bênção, porque meus pais não eram evangélicos, hoje eles são evangélicos, através de mim, né? E não só através de mim, hoje praticamente a minha família toda está na igreja. É interessante o que a Camila está dizendo, eu gostaria de ouvir o Mário também, mas você falando me veio à memória. Algumas pessoas dizem assim, né? Aquele que às vezes não vem a Deus por amor, vem pela dor. Acaba que vem pela dor. Eu não gosto muito dessa frase, mas às vezes acontece. Parece que isso aconteceu com você. Aconteceu. E através de mim, onde que eu vou, eu não tenho vergonha de falar o problema que eu tive, porque muita gente esconde. Igual quando eu fazia quimioterapia, a maioria das mulheres escondia da própria família que tinha câncer. E eu nunca tive medo de falar para as pessoas, sempre falo. Aonde eu chego, as pessoas, porque como no Orkut, as pessoas, eu coloquei no meu Orkut a foto de eu careca, a foto de eu de lenço, nunca escondi de ninguém. E sempre as pessoas me perguntavam por que eu usava lenço. Muita gente não sabia, me via na rua e perguntava por que eu usava lenço. E aí sempre, aí na faculdade eu falo do meu problema, no meu serviço. Fui numa viagem em Caldas Novas, como se diz, para uma farrinha no Caldas Country. Lá eu falei do meu problema. Através do meu problema, as minhas amigas foram para a igreja procurar o meu pastor pela a cura que eu recebi. Ok, deixa eu ouvir o Pedro também. É o nosso Mesa dos Notáveis hoje aqui na Vinha FM. A medicina me desenganou, mas Deus me curou é o tema do Mesa dos Notáveis. Curas Bíblicas é o tema do nosso Mesa dos Notáveis hoje aqui na Vinha FM. Curas Bíblicas, verdade para hoje ou fantasias religiosas? A medicina me desenganou, mas Deus me curou é a história da Keila Costa Silva Ribeiro, que é corretora de seguros, que teve problema de cisto no ovário. O Pedro Henrique de Souza Nascimento, que é seminarista e trabalha com produção de audiovisual, que teve problema renal, lúpus renal. A Camila Barbosa Ribeiro, que é secretária administrativa, que acabou de contar para a gente o problema do seu câncer no ovário, né? E o Pedro gostaria até de acrescentar o que você disse ainda no bloco anterior. Sim, Pedro, fique à vontade. Eu queria falar para Camila que, na verdade, você já converteu. Você só precisa aceitar isso, mas você já converteu. Você não tá sabendo. É depois de tudo que ela tá testemunhando, né, Pedro? Não tem mais como. Já é separada, não adianta. Que coisa boa. Deixa eu ouvir o Mário, então. Mário, obrigado também pela sua presença. Obrigado a você. Mário Lopes de Azevedo. Qual foi o seu problema, Mário? Eu nasci de 6 meses e tive paralisia cerebral logo quando eu nasci. E isso me veio carreguei a vida inteira, entendeu? Andava de andador, andava de cadeira de rodas, não conseguia andar direito. E há algum tempo, em outubro do ano passado, eu vim, porque eu faço parte da igreja, né? Eu sou do discipulado do Shekinah. Então eu vim participar no lugar do meu líder, que meu líder estava fazendo 3º ano. Eu vim substituí-lo no encontro dos 4.000. E o pastor Hernani, que é muito usado em cura, estava presente, né? E aí aconteceram fatos que acabei subindo lá, que não era pra subir, porque era só pessoas que estavam no encontro mesmo, entendeu? E eu falei assim, não, eu vou persistir. O pessoal do meu discipulado foi e falou assim, não, vai lá, persiste, vai lá que ele vai te curar, em nome de Jesus, Deus vai te curar. E eu subi lá e falei assim, não, é hoje, porque eu mesmo não acreditava, entendeu? Que eu poderia ser curado. Mas naquele momento, quando eu subi lá, já tinha tomado posse da cura mesmo. Eu falei, é hoje é o último dia que eu vou andar de andador, que eu vou andar de cadeira de rodas. Eu rejeito isso, entendeu? Eu não quero isso mais pra minha vida.
Porque é muito, tipo assim, é muito, muito ruim. Você vai pra qualquer lugar, você tem que ficar dependendo dos outros, de andador, de cadeira de rodas, os outros ficarem empurrando você. E eu passei por isso durante 16 anos, né? Vou fazer 17. Então, eu passei por isso durante 16 anos. Fiquei muito traumatizado, porque eu olhava assim pras pessoas e falava assim, por que eu não sou assim? Por que eu tenho que depender dos outros, da minha mãe, do meu pai, todo lugar que eu ia? E eu chegava e ficava muito chateado comigo mesmo, entendeu? E eu mesmo era muito acomodado, não acreditava que eu podia ser curado. Falava assim, não, já tava acostumado, já falei assim, eu vou viver desse jeito pro resto da vida. Já tô acostumado, já tava pensando como é que ia ser minha vida daqui pra frente, já tava planejando minha vida com o meu problema, como é que ia ser. E eu fui curado, graças a Deus. Hoje eu ando praticamente normal, só tem algum... Eu perco o equilíbrio muito fácil, até por causa do meu problema, né? Mas eu ando sem nada, ando correndo. E se Deus quiser, esse ano ainda vou realizar meu grande sonho, que é jogar futebol assim, junto com os outros. Ó, jogamos toda terça-feira, tá convidado. Me diz uma coisa, o que te levou a buscar essa cura, a acreditar nessa cura? Como é que foi esse processo? Os meus irmãos da igreja. Você estava com 16 anos e alguém estava te incentivando? Os meus irmãos, na hora, porque a gente estava assistindo o culto do pastor Hernani, e ele falando, acredita na sua cura, e eu não. Aí os meus irmãos lá da minha célula, do meu discipulado, não, vai lá, você vai ser curado. Foi instantâneo? Foi instantâneo. O Mário, como é que foi? Você subiu com o andador e já desceu? Foi, desci sem nada, já andando. E o mais impressionante foi porque eu não tinha ninguém da minha família lá. Porque na minha família só tem eu e minha tia, que somos crentes, meu pai e minha mãe não são. Então não tinha ninguém, eu tava sozinho, só tava com o pessoal do meu discipulado. E eu liguei lá na minha casa, falei assim, mãe, estou curado. Minha mãe foi lá na igreja me buscar. Foi uma emoção assim, muito, muito forte pra mim mesmo. Eu fiquei muito emocionado, assim. É uma sensação assim que não tem como descrever, entendeu? E como é que foi a reação da sua mãe e do seu pai? Minha mãe ficou muito chocada, acho que ela ficou perplexa, assim, ela olhava assim. Acho que demorou um tempo pra poder cair a ficha, entendeu? Porque ela olhou, ela ficou muito emocionada na hora, ela ficou boba mesmo, ficou parecendo que não acreditava. Ela falou assim, meu filho, eu não acredito nisso. E me abraçou assim de uma maneira que eu me senti muito feliz naquele momento. E eu pude ver que ela tava muito feliz, muito mais feliz do que eu, porque deve ser uma emoção muito grande, entendeu? Você passar 16 anos assim, e o filho, né? De uma hora pra outra você sai andando assim, então ela ficou muito, muito emocionada e eu também fiquei muito feliz mesmo. Até porque a sua mãe no íntimo devia ter alguma carga emocional no coração, porque ela deve ter tido problemas do parto, não é? Foi um problema na incubadora, foi porque faltou oxigênio no cérebro. Você nasceu de 6 meses, 6 meses, né? Isso. E faltou oxigênio no cérebro, então, de certa forma, também a sua mãe, eu imagino, né? Ela também devia não se perdoar a vida toda, né? Eu creio que a mãe deve se sentir muito culpada, né? Porque por não ter conseguido segurar até os 9 meses, que é o normal, né? Mesmo não tendo culpa, a mãe acaba se sentindo culpada, né? E ao ver o filho, e ela te viu andando assim, você já voltou a andar normal logo de início ou foi um processo de reaprendizagem? Não, de reaprendizado? Eu comecei a andar, só que foi um processo meio de aprendizagem, porque, por exemplo, declive, eu não dava conta mesmo de... É como uma criança também, né? Que tá aprendendo a andar. Você nunca tinha andado assim, livre, é como uma criança, você vai ter que aprender a coordenação motora, né? Até o cérebro a calcular as distâncias, né? O alto, o baixo, né? O longe e o perto. E para correr hoje, como é que tá? Você já consegue? Pra correr já tô conseguindo já. Igual a minha mãe fala, eu sou apressadinho, né? É de nascença. Eu sou apressado, eu gosto das coisas muito, muito rápido. Então, se tiver tempo, eu tô correndo mesmo. Na escola, qual foi o impacto quando você chegou no outro dia lá? Na sexta-feira você vai para a escola de cadeira de roda ou de andador que você usava? De andador. De andador. Isso. Né? De andador você conseguia andar sozinho, atravessar a rua sozinho? Conseguia, né? Você sai na sexta-feira, volta para casa de andador. E na segunda-feira chega... Foi esporte total. E tinha pessoas que eu nem conhecia que me viram, meu milagre que tava no encontro e que chegaram até em mim e a gente conversou bastante, entendeu? Eu pude até...
E eu procurei, de certa forma, usar isso para poder evangelizar algumas pessoas, entendeu? Porque tenho certeza que se Deus fez isso, foi de uma maneira para poder evangelizar. As pessoas, para as pessoas poderem crer. Porque tinha algumas pessoas mesmo que... Porque, de certa forma, algumas pessoas não acreditam, entendeu? Quando você fala assim, eu vou ser curado, elas não acreditam muito no milagre. Então, quando tem uma coisa assim física, alguma coisa que você tá vendo, que é uma coisa visível, a pessoa assusta. Então, o pessoal da escola ficou muito assustado. E algumas pessoas da própria videira mesmo, que estudavam lá, que eu não conhecia, não tinha nenhum contato, chegaram até mim. E a gente pôde conversar. Somos grandes amigos. Essa é a palavra do Mário Lopes, que é estudante, que teve paralisia cerebral e por causa disso ficou com sequelas no corpo, precisava andar ou de cadeira de rodas ou de andador, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês e de repente a outras pessoas que estão do outro lado do rádio, acompanhando o Mesa dos Notáveis aqui na Vinha FM, às vezes podem estar se questionando. Por que algumas pessoas são curadas e outras não, né? Ainda há pouco, a Camila estava dizendo que no momento da dor, da quimioterapia, ela perguntou por que ela estava sofrendo isso. Mas hoje você tem o testemunho do sobrenatural na sua vida, né? Então eu gostaria que o Pedro ficasse à vontade também, a Keila, a Camila e o Mário, para tentar, para o ouvinte da Vinha FM, esclarecer, na visão de vocês, por que algumas pessoas são curadas e outras não? Porque vocês duas tiveram câncer, por exemplo, tanto a Keila quanto a Camila. Foi um cisto. A Keila foi o cisto. Benigno, graças a Deus. Benigno, né? Mas que você não poderia ter filho. Exatamente. Não realizaria o seu sonho. Exatamente, é o que eu falei anteriormente. Eu dou graças a Deus, Luiz, por ter conhecido Jesus antes disso tudo, porque quando eu descobri esse cisto, eu fui diretamente a ele procurar, sabe? Eu tive a ajuda da minha pastora Neide, da minha discipuladora Renata, que me deram força todo o tempo. Então eu não precisei passar. Eu tive um livramento quando eu ouço a história da Camila. Eu tenho certeza que Deus me livrou de um sofrimento desse, entendeu? E eu creio que a explicação que a gente tem, que eu tenho convicta hoje, que a gente pode ser curado é pela graça de Deus. E por que vocês acham, então, fique à vontade os notáveis para responder, por que alguns são curados e outros não? Luiz, eu estava pensando sobre isso logo depois que você começou o programa. Na pauta você fez duas perguntas. Uma é, Deus ainda cura hoje? E a outra é, se curas ainda acontecem? Como faz para recebê-las? E completando, você falou agora, porque algumas pessoas se curam e outras não. Na verdade, isso é algo muito prático mesmo. O primeiro requisito para alguém ser curado, mais que fé, mais que qualquer outro, é querer. Alguém que não quer ser curado, não vai ser curado. Eu creio que todos aqui, vocês podem notar pelo testemunho, que houve um desejo. Todos realmente queriam ser curados. Uma fé, né? Exatamente. Nenhum deles estava, digamos, se conformado com aquela situação. Eles queriam uma mudança. Então eu vejo esse como o primeiro propósito, digamos, o primeiro requisito para ser curado. Porque muita gente fala que quer ser curada, mas realmente fala da boca para fora. Não tem realmente um desejo, um clamor por ser curado. Aquilo não é algo a ponto dele sacrificar o que for necessário. Como o Mário falou no encontro, eu lembro desse encontro. Até para subir no palco, creio que foi difícil, né? Aquele tanto de gente. Eu lembro que tinha muita gente. Para ele subir no púlpito, ali foi uma luta incrível. Tiveram que me carregar no colo para poder subir. Não, eu lembro desse, foi muito correria. Imagina ali, deve ter o quê? Umas 1000 pessoas ali na frente. E, na verdade, era só os encontristas. E o Luiz tava ali como equipe. Para ele subir ali, deve ter sido uma luta, mas ele foi. E você é grandinho, pesadinho, não foi fácil. Não foi só um e não foi fácil. Não foi fácil. Eu até hoje honro a vida dos meus irmãos, porque eles me forçaram, de certa forma, me deram força para poder subir e também me ajudaram a subir, né? Então, eles foram a peça fundamental para eu ser curado. Eu me lembrei aqui, o Mário dizendo que teve que, para subir na plataforma lá da igreja, precisou ser carregado no colo pelos amigos. Tem um caso bíblico assim, né, de um paralítico assim, que precisou ser levado pelos amigos numa casa onde Jesus estava, e
numa cama, ele não se levantava da cama, esse paralítico. A cama era a companheira dele, assim como no seu caso a cadeira de roda era companheiro, o andador era o seu companheiro. E a casa estava muito cheia e ele não conseguiria entrar. Os amigos entraram por cima, né, pelo telhado, entraram pela parte de cima da casa. E não sei se usaram cordas, o que foi que usaram, mas o trabalho foi muito grande. E aí eu fico pensando, às vezes na vida, nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos de alguns poucos amigos. Pelo menos 4 amigos. Eu imagino que pelo menos 4 deve ter carregado aquela cama, né? Sim, Camila, fica à vontade. Nós precisamos de verdadeiros amigos na vida, até para que o milagre às vezes seja realizado, sobrenatural. Você que nos ouve, né, como a Camila teve alguém, né, que com fé orou, às vezes você precisa achar um amigo, ou 2 ou 3, que te ajudem a movimentar a sua fé. Sim, Camila. Inclusive, eu tenho que contar que quando meu cabelo caiu, eu tive muitos amigos de verdade e minha família também, porque meus primos raparam a cabeça, meu pai rapou a cabeça, meu irmão não morava no Brasil, rapou a cabeça, o meu amigo que morava nos Estados Unidos, tudo raparam a cabeça, e as minhas amigas, minhas primas queriam rapar a cabeça. Eu não deixei. Falei que aquele momento era eu que estava vivendo aquele momento, mas que eu sabia a dor que elas estavam sentindo comigo, mas que elas não precisariam fazer isso, que elas já tinham me mostrado que eram minhas amigas de verdade, e minha família também já tinha me mostrado, porque a minha família e meus amigos sofreram junto comigo. Sinal de união, né? De união. E quero deixar aqui também um recado que, inclusive, o dia que esse pastor orou na casa da minha amiga, que a mãe dela chorou muito, hoje ela está passando pelo mesmo problema. Hoje ela está com câncer e eu quero deixar um recado para ela também, que ela vai ser curada assim como eu fui, que ela está passando por este momento também de quimioterapia, que é um momento muito triste, mas que ela vai vencer, assim como eu venci. Né? Um abraço para ela de socorro, que a senhora vai vencer também, como eu venci. Muito bem. Pedro, a gente estava falando sobre por que alguns conseguem a cura ou não. Fique à vontade para a sua conclusão. E igual eu tô falando, o primeiro fato é querer. A Camila, eu lembro que ela falou que, nunca esqueci, ela falou que agora, ó, eu queria viver. Você usou essas palavras, não foi? E você, Kélia, você falou, eu quero ter um... Keila, perdão. Eu quero ter um filho. Então, surgiu de um desejo. Primeiro tem que haver um desejo de cura. Eu creio que acho que é uma motivação. Tem que haver uma motivação do seu coração. Aquele exemplo que nós usamos muito, aquela ilustração. Quem tem filho aí dos ouvintes vai entender mais fácil. Às vezes um pai está passeando com um filho e a criança pede uma coisa. Mas tem 2 tipos de criança. A que pede e a que gruda na barra do pai e fala: pai, eu quero, me dá. Eu tenho certeza. A segunda consegue. Com certeza. Se o pai tiver condição, é certeza que ele consegue. Por quê? Havia um desejo. Não era só uma vontade passageira, havia um desejo, havia um clamor. Este era o clamor daquele coração. E assim consegue. E o segundo ponto que eu vejo para tomar posse da cura é nada mais nada menos que responder a primeira pergunta que você fez aqui. Deus ainda cura hoje? Irmãos, se você estivesse aqui nessa sala, você saberia, vendo essas pessoas aqui. Deus cura hoje, isso é um fato. Isso é um fato. O mesmo Deus de 2000 anos atrás é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou, ele não envelheceu, ele não ficou mais fraco. O Deus é o mesmo. A questão é, escolher crer é nossa. Aqueles que escolherem verão a glória de Deus. Muito bem, Pedro. Sim, Camila. Assim, eu sempre coloco alguns versinhos no meu Orkut que sempre identifica comigo. E esse aqui eu quero mandar para todo mundo que está passando por esse momento também, que não é um momento fácil, mas que é um momento que vai vencer. Que é assim, ó. Ser feliz não é ter uma vida perfeita. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios e perdas. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Ser feliz é uma conquista e não uma obra do acaso. Ok, Camila, muito obrigado. Vocês vão ter daqui a pouco, no terceiro bloco do Mesa dos Notáveis, a oportunidade também de deixar a mensagem de fé de vocês, de encorajamento, como o Pedro ainda há pouco começou, o Mário também, você Keila, você Camila, em 1 minuto aqui no nosso Mesa dos Notáveis.
Mesa dos Notáveis aqui na Vinha FM 91.9. A medicina me desenganou, mas Deus me curou. É o testemunho da Keila Costa Silva Ribeiro, que é corretora de seguros, ao vivo conosco aqui na Vinha FM. Pedro Henrique de Souza Nascimento, seminarista e trabalha com produção audiovisual. Mário Lopes, o Mário Lopes de Azevedo, que é estudante, e a Camila Barbosa Ribeiro, que é secretária administrativa. Cada um contando um pouco da sua história. Nós temos mais uma história aqui sobre esse assunto, aqui na Vinha FM. O Paulo Francisco conversa agora com a Carlaine, que também teve problema de insuficiência renal. Oi, Paulo, boa tarde. Luiz Alberto, boa tarde, um grande abraço, ouvintes do Mesa dos Notáveis. Eu estou ao lado de Carlaine Leite. Carlaine, como vai? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Quantos anos você tem, Carlaine? Eu tenho 21 anos. 21 anos de idade. Mas teve uma adolescência complicada por motivos de saúde, não é? Isso mesmo. Você, com quantos anos de idade você se lembra de ter começado a passar por problemas de saúde? A partir dos meus 12, 13 anos, eu já tive complicações. Adolescência, né? Isso, na minha adolescência. Com 12 anos? Isso. Mas você era uma menina que brincava como qualquer outra menina? Não. Eu não poderia ter esse tipo de vida porque eu tinha fortes dores nas pernas, queda nos cabelos, coisas do tipo, né? Eu tinha uma insuficiência nos meus rins e devido a isso eu não poderia ter essa vida, né? Pois é, mas de uma criança normal. Mas até então você não sabia que era uma insuficiência renal. Não sabia. Eu achava que era um cansaço, talvez um desgaste. A minha avó achava que era uma criança cansada, né? Às vezes. O que a sua mãe falava? A minha mãe, na minha adolescência, ela às vezes me proibia muito, né? De brincar, de jogar bola. Pelo fato, né, desse cansaço, desse desgaste físico que eu tinha muito fácil. Bom, vamos entender exatamente qual era o seu problema. O que você sentia diferente das outras meninas de 12 anos da sua época? O tempo que elas poderiam brincar sem se cansar, eu me cansava muito mais rapidamente. Então, brincadeiras, por exemplo, de correr? Isso, não, eu não poderia ter esse tipo de brincadeira, porque eu sentia muitas dores à noite, dores nas pernas, dores, né, na coluna, nos rins. Mas essas dores, por exemplo, faziam com que sua mãe ficasse desesperada, tinha que te levar para o hospital correndo ou não precisava tanto? Totalmente, era terrível, eram dores assim que não davam para suportar mesmo. E aí, dores muito fortes. Elas te medicavam ou levavam ao médico, geralmente? Normalmente, ou a gente ia para o médico ou mesmo remédios caseiros mesmo. Mas quando é que vocês descobriram que o seu problema era mais sério do que se imaginava? Foi quando eu tive que fazer uma cirurgia, né, de apêndice, e aí os médicos descobriram que eu tinha uma doença. Tá. Qual foi a doença que os médicos descobriram em você? Sim, os médicos descobriram que eu era bicênica, né? Bicênica? Isso, bicênica. Bom, vamos entender o que é bicênica. Você sabe mais do que eu. Sim, eu tinha os meus 2 rins do mesmo lado e um deles não funcionava. E o outro que funcionava estava com pedra. Bicênica, os 2 rins do mesmo lado. Isso mesmo. Do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado direito. Do lado direito. Isso. Os 2 rins, quer dizer que um em cima do outro. Isso mesmo. Isso é algo raro, né? Isso. É raro, isso quase não acontece então. E um dos rins não funcionava. Não funcionava e o outro estava Tinha muita pedra. Isso, o outro também. Qual foi a providência tomada pelo médico quando descobriu que você era bicênica? A providência foi que vários médicos, né, eles ficaram assim um pouco assustados, né, porque alguns deles ainda tinham presenciado tal fato. E aí, o que aconteceu? Eu orei. Eles pediram exames, eles estavam sugerindo para minha mãe que eu fizesse uma cirurgia para tirar a pedra, né, do outro rim. E a gente teria que fazer uma série de tratamentos para que pudesse amenizar os efeitos, né, as consequências dessa doença. E a minha vida não seria mais a mesma até então. Bom, eles chegaram a falar em hemodiálise ou não? Não é? Iriam tentar quebrar a pedra, não é? Isso, e eu teria que ter uma vida regrada. Uhum. Com alimentação normal e com muito líquido, né? Sim. Um rim não funcionava? Não. Ok.
Bom, você falou que orou, né? Você conheceu Jesus com quantos anos? Eu conheci Jesus aos meus 17 anos. Não, então você disse que tinha 12, como é que você orava? Você conheceu só aos 17? Eu tinha 16 anos. Ah, quando você descobriu? Quando eu descobri. Ah, tá. Entendeu? Ah, entendi. Aí aos 17 anos, num jejum da igreja, que foi que eu orei e pedi ao Senhor que Ele me curasse. Ah, perfeito. Você orou depois que foi ao médico? Isso, depois que eu fui ao médico, depois que eu tinha descoberto a doença. Uhum. E aí você entrou no jejum da igreja? Isso, 21 dias para curar a sua fé. Sim, 21 dias para curar a sua fé. Isso. Você se lembra que ano? Não me lembro. Não me lembra. Não se lembra. Ok. Bom, a partir desse jejum, o que aconteceu? A partir desse jejum, eu fui internada, né, mais uma vez, com fortes dores, né, eu tive cólica renal. Durante o jejum? Durante o jejum. E aí, inclusive, eu até fazia CTL na igreja, eu estava indo pro CTL, e aí eu senti fortes dores e tive que ir pro médico. Chegando lá, eu falei, eu não aceito mais isso, não aceito essa circunstância mais na minha vida. E levei a minha Bíblia, coloquei a minha Bíblia do lado da minha cama lá no hospital, e eu falei, eu acredito no Senhor. Eu acredito que a palavra de Deus é a verdade e eu vou ser curada aqui hoje. E, contradizendo ao que a palavra dizia, eu sentia muitas dores. Ao mesmo tempo que eu confessava a palavra, aquelas cólicas, né, ali me aumentavam. E aí eu falei, Senhor, eu não aceito essas pedras, eu não aceito meu rim não funcionar e eu quero a minha cura agora. E a previsão era de eu ficar no hospital de no mínimo 2 semanas. Eu saí de lá com 2 dias de internação. Os médicos não sabiam explicar o que estava acontecendo. E depois desse dia, nunca mais senti dor nos meus rins. Né? Eu confesso que eu fiquei um pouco atemorizada, com medo, né, de voltar às dores. Mas hoje eu posso jogar bola, posso correr, posso brincar. Eu faço o que eu quiser. Faço de tudo. Não sinto mais nenhuma dor. Onde foi parar aquele rim que não funcionava aquele e rim, que estava em cima do outro rim? Aquele rim está no lugar onde o Senhor o criou. Ele está lá. Ah, é? Voltou para o lugar certo. E ele está funcionando. Não sinto mais nenhuma dor. Tenho uma vida normal, graças a Deus. Nunca mais sentiu dores nas pernas? Nunca mais. Pelo poder de Deus. Cólica renal nunca mais? Nunca mais. É? Nunca mais. O rim, você era bicênica, o rim era em cima um do outro. Isso, Não funcionava. Não ele funcionava. Voltou para o lugar certo. Isso, meus cabelos não caem mais. Seus cabelos nunca mais caíram. Tenho uma vida normal. Minhas pernas, não sinto mais dores nas pernas. Pratica exercícios físicos normalmente? Diariamente. É? Graças a Deus. Nunca mais sentiu dor? Nunca mais. E tudo isso aconteceu naquele dia que você clamou o Senhor lá? Isso. Lá na cama do hospital? Lá naquela cama, eu olhava pra minha Bíblia, do lado da minha Bíblia, minha pequena Bíblia alaranjada, que eu tinha ganhado da minha mãe. Eu olhava pra ela e eu fui confrontada pelo amor de Deus, fui confrontada pela palavra de Deus. Bom, você estava fazendo o CTL aqui na Videira, né? Que é o curso de treinamento de líderes. Isso. Não é? Nós temos o cursão, curso de maturidade no espírito, que é a introdução à vida cristã, não é? Isso. E depois o curso de treinamento de líderes. Você já estava no curso de treinamento de líderes? Sim, já estava. Você tinha mais ou menos 1 ano de convertida. Por aí. E você se lembra de alguma palavra que te levou a tomar essa posição de fé que fez com que você conquistasse esse milagre maravilhoso? Ah, eu me lembro sim. Eu me lembro que eu lia muito o livro de Isaías, onde lá fala, né, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu falei, Senhor, eu creio que a sua palavra é a verdade. O Senhor não pode mentir, nem pode se arrepender do que o Senhor mesmo já disse. Então eu me apeguei a essa palavra e acreditei no poder de Deus. E o Senhor veio sobre a minha vida. Ela cita então o versículo em Números, não é? O Senhor não é homem para que minta. Isso, também. E nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. E Isaías, não é? Isaías 43, 53, perdão, Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com os nossos sofrimentos, pelas suas chagas nós fomos sarados. Amém. Você tomou posse dessa palavra? Tomei posse. Tomou posse da cura. E até hoje eu tenho desfrutado dessa vida abundante. O seu rim voltou para o lugar. Amém. Saiu de cima um do outro. Isso. E está aqui plenamente funcionando. Nunca mais foi ao hospital, nunca mais sofreu? Nunca mais. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Amém. Karlane. Por nada. Pela sua
visita aqui na Mesa dos Notáveis. A Carlaine, gente, é a nossa secretária aqui, né, executiva. Ela atende os telefones da rádio, é ela que você ouve todos os dias, Vinha FM, atendendo você com muito carinho durante a programação da rádio. Deus te abençoe. Amém. Você é uma bênção. Obrigada. E o seu testemunho, eu tenho certeza que abençoa os nossos ouvintes. Graças ao Senhor. Luiz Alberto, é com você. Ok, muito obrigado, Paulo. Isso enriquece a fé do ouvinte da Vinha FM, aquele que nos acompanha aqui no Mesa dos Notáveis. Então, para finalizar, nessa rodada final, eu gostaria de começar aqui na posição inversa da mesa, pedir a Keila para que possa dar o seu recado final, Keila, para as pessoas que nos ouvem e que de repente estão passando por um problema sério. Como buscar fé? Como acreditar? Como conseguir vencer? Fique à vontade e obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Luiz. Como buscar fé? Buscando acreditar em Deus, acreditando que Ele é o nosso único. Quando a gente fala que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, é porque não existe nenhum maior que Ele. E eu creio que se você tiver fé, você consegue. Como eu tive um cisto, pude ter perdido meu ovário, hoje eu estou grávida de 5 meses. Quer poder maior que esse na minha vida? Então eu acredito que é isso aí. A gente tem que ter fé em Deus que a gente consegue todas as coisas. Ok, nosso muito obrigado. Você, Mário, o Mário até estava mostrando aqui pra gente umas fotos. Ele mesmo na cadeira de roda, quando estava na cadeira de rodas ou de andador, jogando bola, né? Tem uma foto dele que ele trouxe pra gente aqui na quadra de futebol, no gol com a cadeira de rodas. Sempre gostou de futebol. Fique à vontade para falar para o ouvinte da Vinha FM desse milagre que aconteceu na sua vida e como as pessoas que nos ouvem de repente não encontraram a fé suficiente podem encontrar, Mário. Igual o Pedro Henrique falou aqui, uma coisa que me marcou bastante, primeiro você tem que querer. Então, você que tá aí do outro lado da caixinha, você tem que querer ser curado. Seu coração tem que estar queimando, seu espírito tem que estar queimando, aquele fogo assim, que você... É aquela quando você leva uma pessoa pro encontro, quando você leva uma pessoa, que a pessoa se converte, aquela alegria, você tem que estar alegre, mesmo que você esteja com problema, entendeu? Igual a Camila falou, mesmo que ela estava com problema, ela estava alegre, estava indo em festa, mesmo que você esteja com turbilhões de problemas, você tem que estar alegre, porque o Senhor se alegra disso, entendeu? E você tem que querer, você tem que crer na palavra de Deus, que Ele levou todas as enfermidades na cruz. Então é isso que eu quero deixar pra pessoa. Se você está aí do outro lado triste, não, muda a vida, muda hoje, tira essa afeição triste do seu olhar, do seu rosto, coloca um sorriso no rosto e começa a vida a partir desse momento. Essa é a palavra do Mário, que também não deixou de viver, né, Mário? O Mário que com 6 meses, nasceu de 6 meses, faltou oxigênio no cérebro, teve paralisia cerebral, por isso não conseguia andar, ou na cadeira de rodas, ou no andador, não conseguia se sustentar em pé. Devia ter um pouco de desordem de movimento também, né? Com certeza. E o que mais me pesava era a falta de equilíbrio, que eu ainda não consegui tirar totalmente, porque... Você está reaprendendo. Isso, você vai reaprendendo a andar, entendeu? Mas... Isso tem quantos meses que você foi curado? Tem 4 meses, de 4 para 5 meses. Então, foi no dia 24 de outubro, dia do aniversário de Goiás. Como uma criança de 4 meses que está andando, né? De vez em quando pode ter um tombinho e tudo, mas logo vai estar jogando bola. Com certeza. Tá ok, muito obrigado, Mário, pela sua presença também. Camila, você, para finalizar, você disse que até gostaria também de ler uma mensagem que você já tem preparado, também a tamanha vontade que você tem de passar isso para outras pessoas. Essa oração foi num dia que umas senhoras foram rezar na minha casa e ela me entregou um papel e parece que foi assim, foi feito pra mim. Que você estava fazendo quimioterapia na época? Eu estava fazendo quimioterapia. Estava sem cabelo na época? Tava de lenço. E parece que assim, essa oração foi feita pra mim mesmo. Porque tudo que fala nela aconteceu. Igual mesmo.
Senhor, a doença bateu na porta da minha vida, me tirou do trabalho e me colocou no outro mundo, o mundo dos doentes. Uma experiência dura, Senhor, uma realidade difícil de aceitar. No entanto, Senhor, te agradeço mesmo por essa doença, ela me fez tocar a mão da fragilidade e a precariedade da vida, me libertou de tantas ilusões. Agora olho com os olhos diferentes. Aquilo que tenho e que sou não me pertence, é um dom teu. Descobri o que quer dizer depender, ter necessidade de tudo e de todos, não poder fazer nada sozinha. Provei, a solidão, a angústia, o desespero, mas também o carinho, o amor, a amizade de tantas pessoas. Senhor, mesmo que seja difícil, te digo, seja feita a tua vontade. Te ofereço os meus sofrimentos e os uno aos do Cristo. Te peço, abençoa todas as pessoas que me assistiram e todas aquelas que sofreram comigo. E se quiseres dar a cura a mim e a todos os outros. Amém. Muito bom. Você hoje pode ter filhos? Posso ter filhos. Já está casada, namorando? Não, tô solteira. Está esperando em Deus ainda. Tô esperando Mas vai em realizar Deus. esse sonho também. Com certeza. Deus te abençoe. Amém. E a gente está muito feliz também pela sua presença. Foi muito bom te ouvir. E continue com essa alegria e com essa incumbência hoje, de alertar outras pessoas e ser instrumento de Deus para estar ajudando outras pessoas. Eu acho que Deus permitiu que você passasse tudo isso para que você e através fosse instrumento. E através de mim, já muitas pessoas que teve câncer já me procuraram. Você está sendo instrumento de Deus para ajudar outras pessoas também. Outras pessoas, coisa linda. E não nego mesmo. Eu sempre, igual eu falei antes no bloco anterior, não escondo de ninguém. Eu acho que tem que passar para frente, mostrar para a pessoa que Deus existe, que Deus é fiel. Você que está ouvindo a Vinha FM, pode entrar no nosso site www.vinhafm.com e no site da Vinha tem uma janelinha lá para o nosso Orkut, a nossa comunidade oficial, onde você vai ver, o PH colocou as fotos nossas aí, na foto da Camila, uma loira linda, o rapaz que nos ouve agora de qualquer parte de Goiânia, ou do Brasil ou fora do Brasil, quiser conhecer a Camila. Quantos anos, Camila? 26? 26. 26 anos, uma moça linda, solteira, cheia de vida, cheia de fé, instrumento de Deus, Amém. Vai sair daqui casada hoje, Você pode entrar no site da Vinha e acompanhar as fotos dos nossos notáveis aqui. Obrigado, Camila. Obrigado também, Pedro Henrique. Fique à vontade, então, para a sua palavra final para o ouvinte da Vinha FM. Irmãos, eu quero só lembrar algo que foi fundamental na minha vida. Entregue sua vida ao Senhor, porque existe algo muito melhor que a cura. Às vezes você está passando uma enfermidade e achando que isso é o fim do mundo. Vou dizer para você, tem algo muito pior que sua enfermidade, mas porém, tem algo muito melhor que a cura. O Senhor na sua vida. Eu sei que muitas vezes nós temos na cabeça assim, eu já conheço o Senhor, mas se você realmente quer algo novo na sua vida, uma mudança, uma cura, onde você está, aceite ao Senhor, peça para Ele entrar na sua vida, peça para Ele realmente tomar sua vida como dele, pois nas mãos do Senhor não existe imprevisto, nas mãos do Senhor não existe bagunça. Os caminhos do Senhor são retos e são os melhores para você. Amém? Você parou de tomar remédio quando, Pedro? Há quanto tempo? Tem mais de um ano. Mais de um ano, com certeza. Bom, você disse no início do programa que teve um problema renal, não é isso? Lúpus. Isso, exatamente isso. Né? E você já fez exames, há comprovação de que você realmente está curado? Sim, eu tenho os exames, eu trouxe os exames aqui. Não tem mais nenhuma sequela, nada? Mas lembrando como o Luiz falou no começo, eu parei de tomar o remédio porque eu tinha uma palavra de Deus. Não façam isso sem ter discernimento. Eu vou desafiar você que realmente quer. Eu vou desafiar você a ler sua Bíblia. Especificamente Isaías capítulo 53, Romanos capítulo 8, 9, até o 15 mais ou menos, e do 25 ao 30. E todos esses versículos, eles falam especificamente nesta área sobre fé, sobre milagres. Se você tem a disposição de ser curado, vai atrás, leia, vai ser bom para sua vida, vai ser edificante. Ok, muito obrigado aos notáveis, e você que também esteve do outro lado do rádio, tenho certeza que de alguma forma você foi impactado, foi tremendo, foi emocionante o Mesa dos Notáveis hoje aqui na Vinha FM. Curas bíblicas, verdade para hoje ou fantasias religiosas? Nós trouxemos pessoas que hoje podem dizer: a medicina
me desenganou, mas Deus me curou. O Mesa dos Notáveis teve produção de Luiz César, mesa de áudio de Marcos Aba. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, do 12h30 às 2 da tarde. Fique ligado. Vem aí o Alegria da Vinha.